Estamos em guerra. Esse é o título da nossa reflexão de hoje. Os cristãos sabem que não precisam apenas de liberdade política e pessoal, mas precisam também libertar-se do pecado e do medo. Quando sabemos que Deus nos ama e nos protege como um pai, libertamos-nos de todo medo. Foi no início de uma terrível guerra naquele país que ocorreu um concílio de igrejas, numa grande cidade europeia. Na primeira noite de reunião, a cidade foi bombardeada, sendo este o primeiro ataque que a maioria dos ministros e delegados tinham experimentado em suas vidas. Todos se reuniram no porão da igreja, cheios de medo. Porém, em um dado momento, alguém começou a cantar um hino sobre o amor de Deus e sua promessa de auxílio no perigo. Todos se uniram a uma só voz, cantaram hinos após hinos. A sala encheu-se de louvores a Deus e não mais sentiram medo. Amados, prestem bem atenção nessa reflexão. Desde que o pecado surgiu lá no céu e posteriormente desceu aqui para a terra, estamos vivendo em guerra, uma guerra espiritual, travada entre o bem e o mal. Quando olhamos para a nossa capacidade e experiência para lutar nessa guerra, percebemos que seremos destruídos. Porém, quando olhamos para aquele que falou que estaria conosco até a consumação dos séculos, nos tornamos confiantes da vitória. Veja um pouco sobre essa guerra. Apocalipse 12, 7-9 nos diz: Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado para a terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. O inimigo foi expulso do céu por se rebelar contra Deus, e está aqui na terra, tentando destruir os filhos de Deus. Você só não precisa se preocupar se você não se considerar filho de Deus, porque todos que são filhos de Deus têm sido alvo de Satanás. Porque aqueles que não são filhos de Deus, já sabemos a quem pertence. Cuidado! Aparentemente você pode achar que o que está acontecendo no planeta, nas famílias, em nossas vidas, em nossos pensamentos, é tudo normal. Esse é o perigo. E é justamente isso que Satanás quer que você ache, que tudo está normal. Saiba que a maior vantagem que Satanás tem nessa guerra é justamente fazer com que as pessoas ignorem suas ações. Muitos simplesmente têm colocado na conta do acaso as tragédias naturais, as pragas, epidemias, pandemias, guerras entre países, traições, decepções, doenças cada vez mais frequentes. Todos esses acontecimentos nada tem a ver com o acaso ou efeitos naturais. Tudo isso é fruto do pecado. E o pecado nos afasta de Deus. E automaticamente, quando nos afasta de Deus, nos aproxima para o inimigo de Deus. Infelizmente, nada fazem para se proteger. Muitos encaram tudo como normal, como já foi dito. Não sabem que agindo assim estão dando cada vez mais força para o inimigo. Você precisa entender que aquele que não declarar sua posição nesta guerra, automaticamente está se aliando ao exército inimigo. Não cruze os braços diante dessa guerra espiritual. Não cruze os braços, não se acomode. Muitas vidas estão sendo destruídas pelo vício, pela depressão, bebidas alcoólicas, que para muitos aparentemente são inofensivas. Porém, é essa bebida inofensiva e social que tem sido a porta de entrada para muitas outras drogas destruidoras. Muitas doenças estão se desenvolvendo em mentes e corações. Muitas pessoas estão sendo controladas pela ansiedade. Acordem, movam-se. Não tenho dúvidas que a história de Noé está se repetindo em nossos dias atuais. Todos zombavam dele quando ouviam a sua pregação.
e viam a construção da arca. Porém, quando perceberam que estavam errados, já foi tarde demais. Vamos honrar a Deus com nossas vidas, nossas escolhas. Vamos nos juntar a Cristo, pois tenha certeza de uma coisa: só vencerá essa guerra aquele que se unir ao nosso Redentor Jesus Cristo, que venceu a morte, ressuscitou e nos convida a ser vitoriosos com Ele. Efésios 6,13 nos diz: por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permaneçam inabaláveis. Pense bem, você precisa se decidir o quanto antes. O seu silêncio e omissão já é uma decisão, só não ao lado de Cristo. Pense bem, dá tempo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Que Deus abençoe você, a sua família e todos à sua volta. Fiquem todos com Deus. Amém.